Olá, pessoal do nono ano. Essa aqui vai servir para o nono ano A e B, porque é apenas a correção da nossa última atividade, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos para a correção das atividades de História e Geografia que eu passei nessa última semana, tá certo? Um mês depois de Donald Trump, isso aqui é de História, tá? História, tá bom, gente? E aí vocês vão ver os capítulos 12 e 13, o fim da Guerra Fria, o processo de globalização e o processo de democratização do Brasil após 1964. Ele está 46, mas 64, tá? Então vamos lá. Um mês depois de Donald Trump causar alarme ao reafirmar seu apoio à decisão britânica de sair do bloco, insinuando que outros países podem seguir o exemplo, seu vice Mike Pence visitou Bruxelas, onde se reuniu com Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, nesta segunda-feira com a mensagem de compromisso. Pence também se reuniu com o secretário-geral da OTAN e reiterou o apoio do governo Trump à aliança. Surgida no contexto da Guerra Fria em 1949, o que é a OTAN? Né? É a Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que é isso, gente? É uma aliança político-militar dos países ocidentais bancada pelos Estados Unidos, tá? Não é uma simples ajuda econômica dos Estados Unidos à Europa, não é um programa de incentivo cultural norte-americano, não é um programa de intercâmbio científico, é um programa militar incentivado pelos Estados Unidos dentro do solo europeu. Isso ocorreu devido à Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem quem foi que ganhou a Segunda Guerra, como já falei várias vezes para vocês? Estados Unidos e União Soviética dividiram a Europa e aquela parte ocidental da Europa ficou sob influência dos Estados Unidos e dentro dessa influência surgiu não só a ONU, como também a OTAN. A OTAN seria o equipamento militar norte-americano dentro da Europa e que faz ainda, tá? Uma grande oposição ao outro bloco antes liderado pela Rússia, né, pela União Soviética, hoje também já contra a China e outros países ali daquela região, tá certo? Então, a OTAN é uma aliança político-militar dos países ocidentais com o apoio dos Estados Unidos. Resposta correta, letra C de casa. Pessoal, na segunda questão, no que diz respeito à organização do espaço mundial, o cartoon a seguir chama a atenção inequivocadamente para o que a gente vê aqui, né? A exploração do território africano e as riquezas, né? A exploração da África e as riquezas africanas indo para a Europa e aqui para os Estados Unidos, né? O que quer dizer essa imagem, gente? Olha a letra D como a resposta. A presença no século XXI, este século, de um novo modelo de colonialismo. A gente viu que havia um modelo de colonialismo desde os anos 1500, né? Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra, França, Itália, até a Alemanha mais recentemente, esses dois, né? Que a gente já viu nas nossas aulas, no qual os países africanos sem tecnologia, financiamento e mão de obra especializada suficientes para explorar suas riquezas, ficam dependentes de empresas e governos estrangeiros, configurando assim a pouca autonomia econômica do continente. Então, seria uma dependência econômica do continente africano dessa tecnologia dos países mais desenvolvidos que vão lá explorar suas riquezas. Os países desenvolvidos fazem isso só na África? Não, fazem isso no restante do mundo, inclusive aqui, né, por aqui no Brasil. Não quer dizer, não diz respeito à neutralidade da América Latina, não tem nada a ver, né, essa imagem com neutralidade de América Latina. Não tem a ver com a crescente exploração de minérios do continente africano subsidiada por empresas estrangeiras, o que explica a onda de crescimento econômico, principalmente dos países que passaram por um processo recente de democratização e consequente estabilidade política. Nada a ver, justamente ao contrário, não tem muita estabilidade política naquela região, tá? Com algumas exceções. A maioria dos países africanos tem uma grave instabilidade política, justamente pela consequência do colonialismo anterior, tá certo? Na letra A, o lucro obtido pelos europeus e norte-americanos com o tráfico negreiro no século XXI,
Ainda existe tráfico negreiro? Não, né? Não está falando de tráfico negreiro, tá certo? Então, a resposta correta, letra D de dado. Na terceira questão, foi a política megalomaníaca dos Estados Unidos, a partir de 11 de setembro, que destruiu quase por completo as bases políticas e ideológicas da sua influência hegemônica anterior e deixou o país com poucos elementos, além de um poder militar francamente aterrorizante, que pudessem reforçar a herança da era da Guerra Fria. E aí é um historiador, Hobsbawm, né, que escreveu sobre isso. Sob o ponto de vista da política externa dos Estados Unidos, com o episódio de 11 de setembro, conclui-se o quê, gente? Que foi o 11 de setembro, né? Olha a opção A aí como gabarito da resposta, da questão. A externalidade do terrorismo que ameaça a vida é tão imaginária quanto a internalidade do capital que a sustenta. Então, aí é uma mera interpretação de texto, né? Ele está falando sobre o que foi o 11 de setembro. E, segundo esse texto de Hobsbawm, ele representa a externalidade do terrorismo que ameaça a vida é tão imaginária quanto a internalidade do capital que a sustenta, certo? Então, o próprio capitalismo, estou fazendo uma crítica, né? O capitalismo é quem sustenta e quem fomenta também o terrorismo, certo? Não está falando de força militar dos Estados Unidos que dá relevo à economia do país, não está falando dos exércitos terroristas que são ameaçadores porque pertencem a quartéis estados tiranos, que seriam estados tiranos, né? Os Estados Unidos recuperaram sua hegemonia política quando conseguiram matar o temido Osama Bin Laden. Será que bastou isso para os Estados Unidos recuperarem sua hegemonia política? E a China, o que é que tem a ver com Osama Bin Laden? Né? E o crescimento chinês? Isso não tem nada a ver. Eles até tentaram, né? Isso aí foi usado como um mote para que eles recuperassem pelo menos essa hegemonia militar, né? Mas nem isso está saindo do jeito que eles queriam, né? Não está ocorrendo do jeito que eles queriam. Então, letra D também não é a resposta correta, opção A. Na quarta questão, para responder a questão, analise o gráfico a seguir. Nós vamos ver aí brancos, nulos, abstenções, 17%, outros 28%, Maluf teve 7%, Covas 9%, Lula 14% e o Collor 25%. Que foi que eu falei para vocês sobre isso na nossa aula? Falei. Quem foi o primeiro presidente eleito pelo voto popular após o período de redemocratização, ou seja, após a ditadura militar, no período de redemocratização, quem foi, gente? O primeiro presidente eleito pelo voto popular foi o Fernando Collor. E o Lula foi derrotado, né? Eu falei para vocês. Isso aqui está mostrando um quadro de alguma pesquisa, né, daquela época. Vamos lá, ó. A eleição presidencial de 89 foi um marco importante para a redemocratização do Brasil. No processo histórico das últimas décadas, essa eleição representou o resultado de quê? O que foi a redemocratização? O que representou a eleição de 89, que o Collor foi eleito, né? Foi um embate político entre as forças de direita e esquerda, que disputavam o controle do movimento pelas diretas já? Não. Eu falei para vocês que a direta já foi quando? 84, a emenda Dante de Oliveira. Ela passou? Não, ela não passou. O que foi que aconteceu? Eleição indireta feita pelo Congresso Nacional e a eleição do Tancredo Neves, né? Que morreu e assumiu José Sarney, tá certo? Letra B. Das lutas políticas de setores progressistas da sociedade brasileira que objetivavam resgatar o direito ao voto direto para a presidência da República, que tinha sido abolido pelo Ato Institucional número 2 de 65. Sim, setores progressistas da sociedade brasileira tinham o objetivo de resgatar o direito ao voto direto para presidente da República, que tinha sido abolido no AI-2, né, em 65, logo após o golpe militar de 64, ou golpe civil-militar, né, como eu falei para vocês. Diz respeito ao planejamento político delineado pelo presidente Castelo Branco em 89. Castelo Branco, 64, foi o primeiro presidente, né, o cearense Castelo Branco, lembram? Foi o primeiro presidente militar do regime civil-militar, né?
que definiu o ato institucional número 3, retomada do processo democrático para o final da década de 90? Não, foi isso, tá? Está totalmente errado. Da luta armada realizada por grupos trotskistas e leninistas que conseguiram neutralizar a ação do aparelho militar, abrindo espaço para a ação de setores democráticos que defendiam o direito ao voto direto. Não, gente. Essa parte de guerrilha, de Trotsky, o pessoal que seguia Trotsky e que seguia Lenin, o pessoal que era contra a ditadura militar, foi na década de 70, principalmente, né? Foi logo depois do golpe, mas principalmente teve o auge no início dos anos 70, né? Até 78, mais ou menos, foi o auge que esse pessoal agiu, né? Então, não tem nada a ver a letra D. Resposta correta, a letra B de bola, tá bom? Vamos à próxima questão, a quinta. Entre as eleições presidenciais de 89 a 2018, qual foi o único candidato eleito presidente no primeiro turno? O único presidente eleito no primeiro turno foi Fernando Henrique Cardoso. Eu falei para vocês que vinha quem, gente? Antes do Fernando Henrique? O Itamar Franco, né? O Collor sofreu o processo de impeachment, assumiu o Itamar Franco, implantou ou começou a implantar o Plano Real, que é essa moeda que a gente tem hoje, e o Fernando Henrique era ministro do Itamar Franco, fez parte do governo Itamar Franco, assim como o Ciro Gomes, né, que eu falei para vocês, tá bom? E ele conseguiu se eleger no primeiro turno, foi o único candidato que conseguiu se eleger no primeiro turno. Não foi Lula, não foi Bolsonaro. José Sarney foi uma eleição indireta, ele foi vice-presidente, né? Como eu falei para vocês, ele foi eleito com o Tancredo Neves indiretamente pelo Congresso Nacional, logo após o fim da ditadura, tá bom? Na sexta questão, no início de dezembro de 2015, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aceitou um pedido feito pelos juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal. Assinale a alternativa que identifica a natureza de tal pedido. Gente, foi o impeachment ou impedimento da presidente Dilma Rousseff. Relembrando o nosso conteúdo, quais foram os dois presidentes que sofreram impeachment após o regime militar? O Collor, né? E depois, agora, mais recentemente, a ex-presidente Dilma Rousseff, tá bom? Então é isso, gente. Vamos agora para a nossa atividade de geografia, tá? Nosso assunto de geografia. Aguarde só um minutinho enquanto eu abro aqui o material que eu vou compartilhar com vocês, o material da nossa última atividade de geografia, tá bom? E aí, o assunto de geografia, como eu passei para vocês, vai ser globalização, certo? Deixa eu deixar aqui no ponto. E agora eu vou compartilhar com vocês também aqui, certo? Vamos lá, geografia. Vamos corrigir a nossa última atividade de geografia. De acordo com a imagem abaixo sobre globalização, nós podemos entender o quê? O que essa imagem representa? Nós vemos aí aviões, nós vemos o globo terrestre, pessoas viajando, né, com a mala, conversando no celular, trabalhando remotamente, né, como aqui. Então, gente, o que essa imagem quer dizer? Que a globalização é um processo de integração social, econômica e cultural entre diferentes regiões do planeta, opção D de dado, tá certo? Não quer dizer que a globalização é um dos termos mais frequentes empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista. Não, porque até o socialista, até os comunistas estão mais integrados com a globalização, né? Até países antes mais isolados, como o Irã, até a própria Coreia do Norte, a gente sabe que com a globalização ela atinge também esses países, então não é um privilégio do sistema capitalista. Na prática, ela é vista como uma desintegração entre as diferentes localidades do planeta. Desintegração, ao contrário, é uma integração, né, entre as várias partes, as várias localidades do planeta.
Que o termo globalização significa dizer que a comunicação, as negociações comerciais e culturais são demoradas a serem atingidas? Não, são muito mais rápidas, né? A gente está falando aqui, estou falando com vocês pelo computador, né? Da mesma forma que eu podia estar dando até uma aula para outro país aqui, né? Online. Então, não tem essa demora, pelo contrário, né? Tem a aceleração desse processo todo. Em seguida, na segunda questão, vocês tinham que ler esse texto sobre desemprego estrutural e globalização, né, as consequências negativas da globalização, e aí falando especificamente sobre o desemprego estrutural que se dá devido a, olha a letra D como resposta aqui, né, dessa questão. Introdução de novas tecnologias que visam a substituição da mão de obra humana por computadores e máquinas automatizadas, como eu falei para vocês, né, a substituição da mão de obra humana por máquinas. Hoje nós já temos setores da indústria totalmente automatizados, sem o uso de pessoas para trabalhar na montagem de veículos, por exemplo, na montagem de celulares, de outros aparelhos eletrônicos, né? Então, isso causa o quê? Um desemprego estrutural, tá certo? Na terceira questão, eu pedi para vocês verem o número totais de transferências de jogadores brasileiros de futebol por região de destino de 2007 a 2009, vocês vão ver aí, África, América Central, do Norte, do Sul, Ásia, Europa Central, Ocidental, Oceania, Oriente Médio. Vocês vão ver esses números aí de 2007 a 2009, o total, tá certo? E aí, vocês tinham que analisar esse gráfico e, com base nessa tabela, nos conhecimentos sobre as desigualdades geoeconômicas, da geopolítica, que a gente falou tanto, no mundo, assinale a alternativa correta. E a alternativa correta é a opção A. A concentração das transações financeiras futebolísticas reflete o poder desigual de atração das diversas regiões de destino sobre o principal país fornecedor desses atletas no contexto processual da globalização. Então, você vê que até na contratação de jogador de futebol, né, mostra a desigualdade. Né? Quantos foram para a África? 49. Quantos foram para a América do Norte, Estados Unidos? 86. Né? Região de destino, né? De quantos saíram, né, de lá, na verdade, aqui. Quantos saíram da América do Sul? 239. Para a Ásia, 492. 344 para a Europa Oriental, Europa Ocidental, 1.250. Né? Então, gente, isso está mostrando a concentração das transações financeiras futebolísticas e reflete o poder desigual de atração das diversas regiões de destino sobre o principal fornecedor desses atletas no contexto do processo de globalização. Então, as regiões mais desenvolvidas vão buscar esses jogadores das regiões menos desenvolvidas. É o que vocês observam nessa tabela, tá bom? A resposta é a letra A. Na quarta questão, de acordo com a imagem, pode ser concluído que, olha a letra C como gabarito, são as alterações no ambiente causadas pelo desenvolvimento das atividades humanas no espaço geográfico. E aí vocês veem a poluição causada pelas fábricas, né, pela lixo, poluição do meio ambiente, olha só, né? Então isso aí mostra alterações no ambiente que são causadas pelo desenvolvimento das atividades humanas. Olha só, até resto de carro, né? Você vê aí resto de comida, de potinho de comida, de pneu, né? Poluição do ar. Então a resposta correta, letra C de casa, na 4. Quinta questão. Estimula as pessoas a ter novas necessidades de consumo, fazendo-as sentir falta de produtos que não necessitavam antes. Outro artifício é o de torná-los obsoletos para que o consumir adquira constantemente novos itens ou substitua o que já possui. O que provoca o consumismo, gente? O que provoca o consumismo? É o capitalismo, a sociedade de consumo. Né? O capitalismo, vocês me perguntaram algumas vezes a diferença de capitalismo para socialismo e comunismo. Uma das principais características é que no capitalismo há um consumo exagerado, né, de produtos. No socialismo, basicamente, você até consome os produtos, não é que você não consuma, mas isso é feito de uma forma mais regrada, mais controlada pelo Estado, como eu falei para vocês. Né? O Estado controla tudo, né? Na ideia do comunismo, que já existiu e existe ainda em alguns países. Né?
O Estado controla tudo. A mídia, a produção de alimentos, a produção de equipamentos, né? Então, esse consumo, ele existe, mas ele é mais controlado, tá certo? E aí a polêmica, né? A China é politicamente socialista, comunista, mas adota uma economia capitalista, né, de consumo. Então, há essas contradições também, tá certo? O aumento da intervenção humana na natureza para intensificar a produção está gerando sérios problemas ambientais. Isso se dá devido à exploração dos recursos naturais para a obtenção de matérias-primas, que tem sido feita como? Marque V para verdadeiro e F para falso. De forma responsável, pensando no planeta, vocês acham que está sendo feito? O homem está cuidando mesmo do planeta, está fazendo isso com muita responsabilidade? Não está, né, gente? A gente vê aí mudança climática, escassez de água potável, morte de extinção de espécies, né, de animais. Então, a vida humana, a vida no planeta está ameaçada, porque isso não é feito de forma responsável. Sem grande preocupação com a preservação do meio ambiente, como a recuperação de áreas alteradas ou redução dos impactos das atividades, sem grande preocupação com a preservação do meio ambiente, como a recuperação de áreas alteradas ou redução dos impactos das atividades. Verdadeiro, a gente vê os incêndios na Amazônia e em outras partes do mundo, né, a destruição do meio ambiente. Nós estamos vendo aí, inclusive, balsas e mais balsas, barcos chegando na Amazônia em busca de ouro, né, sem nenhum tipo de fiscalização. Então, não tem preocupação com preservação de meio ambiente, não, tá? Nem no Brasil e nem no mundo. Eles cobram muito isso do Brasil, mas eles também não fazem a parte deles, tá bom? Então vamos lá, ó, no terceiro item, de forma reduzida, gerando poucos prejuízos ao meio ambiente, como para a qualidade de vida do ser humano. Quer dizer que a exploração de recursos naturais para a exploração de matérias-primas tem sido feita de forma reduzida, gerando poucos prejuízos ao meio ambiente, como para a qualidade de vida do ser humano? É falso, o gabarito está errado, tá, gente? Isso aqui é falso, né? Pelo contrário, a obtenção de matérias-primas tem sido feita de uma forma exagerada, né? E gera, sim, grandes prejuízos para o meio ambiente e para a qualidade de vida do ser humano. Gabarito errado aqui, tá? É F. E o reflorestamento frequente para a criação de extensas áreas urbanas e agropecuárias. Reflorestar para criar gado e para criar cidades? Não, não é para isso que existe o reflorestamento. Aqui realmente é falsa, né? A opção é falsa, o gabarito está correto, tá bom? É isso, gente. Espero ter ajudado. Estudem esse material. Preparem-se para a nossa avaliação dessa semana, tá bom? Um abraço para vocês, excelente final de semana e boas provas. Tchau, tchau.